bom dia a quem estiver assistindo de manhã, ou então boa tarde, boa noite, boa madrugada também, né? Aqui está fazendo um bonito dia de sol. Eu estou posicionado aqui, vocês podem ver atrás o efeito da geada, se for possível de ver, né? A geada secou algumas coisas aqui. Essa madrugada tivemos outra geada. Outros lugares está bem mais seco ainda, né? Mas enfim, hoje de manhã é domingo. Hoje é o dia... eu nem sei que dia do mês é. Mas está um bonito dia de sol, né? À tarde pretendo cultivar minha saúde, porque eu fiz uma revisão, dei uma olhada nos meus índices de colesterol, enfim, os índices aqueles de saúde, e percebi que depois de pedalar, eu estou recomendando a todos que façam alguma atividade física, aquela que gostam, né? Os meus índices de saúde simplesmente ficaram dentro da melhor faixa possível, né? Isso também faz parte de uma vida cristã. Aí eu aconselho aqui. Bom, nós esta semana aqui estamos estudando esta oração. O título é Jesus desejava o bem das pessoas. É a lição de 6 a 13 de agosto. Né? Muito bem. Nós, como de costume, vamos orar. Santíssimo e poderoso Deus, te agradecemos por esse sol quentinho que está fazendo, sendo que hoje pela manhã tivemos uma temperatura de 3 graus e agora já estamos numa temperatura de 12 graus. Te pedimos que nos abençoes nesse estudo a todos os que estiverem estudando esta lição. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Então Jesus desejava o bem das pessoas, né? Até vou ler aqui o verso que se encontra em Mateus 23, versículo 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junto aos seus pintinhos debaixo de suas asas, e vós não o quisestes. Mateus 23, 37. Meus amigos, vamos tomar uma decisão agora aqui. Eu também vou tomar essa decisão agora. É o seguinte: o povo de Deus sempre perseguiu os profetas. Os líderes do povo, muitos deles perseguiam fortemente os profetas. Dentro desses líderes estão os reis, antigo Israel, antigo Judá, estão os sacerdotes, né? E muitas vezes até alguns escribas e levitas, etc. Perseguiram inclusive Jesus Cristo, o que havia enviado os profetas. Parece que profeta é praga, né? Vamos tomar uma decisão de não perseguir profetas, porque hoje isso também está acontecendo. Declaradamente, escancaradamente, com relação a Ellen White, por exemplo, que tem várias profecias para os nossos dias que são totalmente desconsideradas por pastores, por membros e muitos na nossa igreja. Estes são candidatos a perseguirem os que seguem o que esses profetas dizem, né? Bom, mas vamos aqui adiante, fica o alerta aqui. O nosso foco, qual é o foco da igreja? O foco não é batizar, está na lição dessa semana. O foco é salvar, né? O batismo é resultado de uma decisão de querer ser salvo. Mas estão batizando hoje, e isso está irritando a igreja, está irritando muitos leigos, está irritando muitos missionários, muitas pessoas que trabalham pelo bem dos outros
E que veem pessoas sendo batizadas, essa é uma estratégia errada, mas que não estão sendo salvas. Porque já saem, às vezes uma semana depois, um mês depois. E como isso é frequente, será que ainda não deu para ver que essa estratégia está errada? Bom, a lição dessa semana trata do seguinte, que nós devemos querer o bem, fazer o bem às pessoas. Trabalhar pela comunidade, como já estamos estudando, vínhamos estudando até aqui. Não é? Nós temos que amar as pessoas, temos que fazer coisas pelas pessoas. Jesus, em sua vida aqui, não enfatizava no batismo, enfatizava na cura, no ensinamento. Não é? Era isso. Então, coloco aqui algumas questões. Muitos poderiam fazer um bom trabalho, mas não estão sendo motivados a ir fazer um bom trabalho. Não é? Há muita pressa para ir e não há persuasão nem parceria. Não é? Há muita falta motivar os ministérios pessoais. Tem muita ênfase nos projetos. Mas projetos que as pessoas não entendem. Vocês estão vendo aqui? Saiu da roseira aqui, né? As pessoas não... Ou seja, não se encaixa com as pessoas. Cada tempo vem um outro projeto, né? Vamos deixar ela ali. Vem um outro projeto. Vem uma outra ideia. E aí muda tudo. E depois vem outra. E daí, ou seja, nós estamos trabalhando de forma estanque. De forma pontual. Não tem continuidade. Nós temos que incentivar ministérios pessoais. Né? Ministérios que sejam da vontade, do gosto, que se encaixem com aqueles que vão fazer esse ministério. No caso aqui, por exemplo, vou dar um exemplo. Esse ministério que eu tenho aqui, do comentário da lição, já são 18 anos. E vai firme. Né? Já se espalhou pelo mundo. Bom, Jonas em Nínive. Qual é que era o foco de Jonas? Não era salvar, era castigar. Não é? E Jonas desconfiava que Deus queria salvar aquela cidade. Mas Jonas, não, aquela cidade malvada, salvar aquela gente lá, mas nem pensar. Então o que Jonas fez? Foi para o lado contrário. Hoje, um evangelista, mas estaria querendo um convite para ir para tal de Nínive. Por quê? Bom, 120 mil pessoas se converteram. E era só dar continuidade ao trabalho. Não é? A entrada de Jesus em Jerusalém, o povo aceitou aquela entrada porque viu que Jesus estava chegando para libertá-los do Império Romano. Era o que eles estavam percebendo. Mas os sacerdotes e os líderes da nação não queriam saber disso. Por quê? Porque eles tinham favores do Império Romano. Estavam vendo em Jesus um revolucionário, um político revolucionário, e todos se enganaram. Porque Jesus queria libertar todos da morte eterna. Isso que Jesus queria. Então nós temos que entender as coisas do seu modo correto. Não é? Apesar de tudo, Jesus fazia o bem. Está na lição aqui de segunda-feira. Agindo pelas pessoas, mesmo que as pessoas não queiram o bem, não queiram ser curadas. Tem coisas estranhas. Por exemplo, ontem ainda estava ouvindo um relato de uma pessoa, de uma senhora, que não toma o medicamento. Mas não toma. O médico prescreveu, e esse medicamento, o caso dela é grave, mas o medicamento cura. O caso dela tem cura, mas se não tomar o medicamento, ela vai morrer. E não toma o medicamento. O que tu faz? Alguém vai e ensina a pessoa sobre a vida eterna, a pessoa não quer. Ela quer viver como o mundo.
Bom, já soube de um relato, acho que foi um comportor que me relatou, e eu fiquei impressionado com aquilo. Uma pessoa mas que não queria, porque não queria, e esse comportor foi insistindo, não foi chato, não. Ele não foi alguém que ia lá incomodar, não. Ele não desistiu, ele tinha estratégia, etc e tal, e não me lembro agora quantos anos, mas foi uma coisa assim de 15, 20 anos. Finalmente aquela pessoa se interessou, e hoje essa pessoa que não queria, porque não queria, é líder na igreja, não é? Então aqui no caso, por exemplo, vamos pegar aqui, Pedro. O que Jesus queria com Pedro? No entanto, Pedro se tornou um grande apóstolo, o que negou Jesus. Paulo combatia, né? E depois Paulo mesmo teve que enfrentar a questão dos Coríntios, né? Da igreja de Corinto, que era uma igreja indiferente, uma igreja fria, e Paulo não desistiu, né? E assim vai, tem muitos casos. Também relata aqui o caso do leproso, né? Onde já se viu encostar num leproso? Ora, aquele que tem a cura em si, encosta no leproso. Claro que aquele que não tem a cura, você vai encostar, pode se contaminar, então cuidado. Mas Jesus, o puro, tinha a capacidade de curar essas coisas todas e curou, não é? Então nós temos que ir em direção às pessoas e ver o que elas precisam e suprir o que elas precisam. E depois vem a questão do batismo. Isso não é, o batismo não é secundário. Tem um lugar certo na pregação. Tem um lugar adequado. Não é que ele é abaixo das outras coisas. Não, ele é mais importante que tudo, porque é a aceitação da pessoa, mas a pessoa, olha aqui, o que diz aqui, aqui, apesar de tudo, ou seja, as pessoas não querem, muitas pessoas não querem, mas a gente vai forte, tu tem que se batizar, tu vai morrer, etc. E aí que a gente estraga tudo. O batismo é tão importante que temos que colocá-lo no lugar certo. Primeiro as pessoas precisam ter consciência das coisas, a consciência de sua situação, precisam ter o desejo, não é? Então, quanto mais nos amamos, aqui na parte de terça-feira, quanto mais nos amarmos, mais seremos capazes de amar. Deus, o governo de Deus não tem um código de leis, não tem lá escrito uma constituição ou um texto legal, não. A lei de Deus, a lei do universo é Deus, é a sua natureza. Se nosso governante, se por exemplo hoje o nosso presidente aqui no Brasil ou o governante de qualquer país fosse a lei, fosse correto, honesto, ele fosse, que governante maravilhoso seria esse, não é? Mas Deus é assim. E Deus quer que nós também sejamos assim. Portanto, Deus quer que nós vamos às pessoas e façamos o bem às pessoas. E depois elas se interessarão pela nossa mensagem. É isso que diz aqui, né? Por exemplo, eu tenho um amigo da universidade, ele não quer ser cristão, não quer a igreja, não quer Deus, coisa nenhuma, sabe por quê? Porque no passado houve massacres, perseguições, inquisição, tortura, cruzadas, guerras contra os índios na América do Norte, escravidão, negros não eram vistos como seres humanos, porque dizia a igreja que eles não tinham alma, etc, tal, eram escravizados, assim por diante. Ele dizia, se Deus é isso, então Deus não pode ser tão mau assim, ele não existe. Deus não, se existe, Deus teria que ser bom. Então, ele não existe, porque Deus não é mau. Não pode se conceber, ele é inteligente, não se pode conceber um Deus mau. Então se os homens são maus e dizem seguir a um Deus, então esse Deus não existe. Está certo ele. Porque o mau exemplo dos cristãos levou a uma má imagem a respeito de Deus, né? Bom, aqui vai seguindo. Às vezes, que outra vez, e não sei se estão todos relatados, a cura de Jesus não era numa vez só. Porque naquele dia Jesus não estava com grande disposição, ou naquele dia Jesus não estava com muita fé, ou então não estava com muita capacidade, nada disso. Tá, mas ele não podia curar porque faltava fé no que precisava ser curado? Também não, Jesus pode curar alguém que não tem fé alguma, se ele quiser. Pode fazer, pode tudo.
Mas por que então, no caso aqui, daquele cego, Jesus teve que dar 2 toques para curá-lo? Ele quis assim. Aquele cego assim, dessa maneira, teve a sua fé aumentada. Ele teve mais interação. Então ele aumentou sua fé. E aquele homem precisava de alguma coisa que Jesus agiu daquela maneira. Então muitas vezes nós temos que nos adequar às condições das pessoas que às vezes precisam, para entender, mais um pouco de paciência. É assim que funciona. Então não é só batizar. Então aqui, por exemplo, na parte de quinta-feira, eu levei um susto. Pensei, mas quem escreveu isso aqui é pastor mesmo? E é. Olha só, eu nunca vi um relato desses. Um pastor denunciar outro pastor. Esse homem é corajoso. Esse que escreveu isso daqui, aliás, é Gaspar Colón. Muito bem. O que ele escreveu aqui? Havia uma igreja, diz aqui na parte de quinta-feira, uma igreja onde tinha uma cozinha que as irmãs e algumas pessoas ali faziam sopa para os necessitados, etc. Eu vou ler até aqui, porque não parece... Eu me surpreendi que está escrito isso aqui. Mas o pastor disse, precisamos fechar essa cozinha, porque ela não está resultando em batismos. Gente, vamos parar com essa ênfase em batismo, vamos começar a salvar as pessoas. Certo? Vamos começar a pensar a salvar as pessoas. Porque parece que batizou, tá salvo e salvo para sempre. Gente, só eu e você também conhecem muitos que foram batizados às pressas para fechar alvo. Sim, isso é uma verdade. Isso não é uma invenção minha. Mas fala isso para ver se não cai a casa em cima de você. E aqui está escrito, e isto é uma realidade. Temos que parar com isso, com essa brincadeira. Temos que salvar as pessoas, temos que nos misturar. Eu também tenho que aumentar. Todos nós temos que ser humildes, considerar os outros superiores, visar os interesses dos outros, ter o mesmo sentimento de Jesus. O foco não pode ser batismo, o foco tem que ser salvar. Em muitos casos isso leva tempo. Em muitos casos precisamos ajudar mais tempo as pessoas, precisamos conviver com as pessoas, precisamos mudar um bairro. Enquanto a igreja, os atos da igreja, vou fazer uma afirmação aqui que pode ser polêmica, não resultarem em chamar a atenção dos jornais, das rádios ou das mídias sociais, etc., nós não existimos naquela localidade. Nós, se fecharem a igreja e ninguém sentir falta, ou então se fazemos uma coisa pontual aqui, outra ali, etc., só para fazer isca, para chamar pessoas para dar estudo bíblico e depois batizar, está tudo errado. Gente, se essas lições aqui não nos incomodarem, a mudança em muitos lugares talvez já tenha mudado, certamente, mas se isto não mudar a estratégia da igreja, então não sei para que serviu essa lição, o papel da igreja na comunidade. Precisamos ter foco como Jesus tinha, ajudar as pessoas a sair de suas dificuldades. Vou dar um exemplo aqui. Eu tinha um amigo que era um mau estudante e ele sempre ia mal, etc. Mas era muito meu amigo. Um dia desse eu ajudei ele, mas eu nem sabia que estava ajudando ele. Depois que me dei conta. Ele não sabia, na verdade, como estudar. Ele gostava de estudar, mas não sabia. Nunca ninguém lhe explicou como é que se estuda. Ele ficou tão agradecido, ficou feliz, etc. e tal, e melhorou o seu desempenho como estudante. O que faltou para ele? Só orientação. Custou alguma coisa? Nada. Nada mais que um pouquinho de boa vontade. Não é todos os casos que com um conselho se resolve. Não é todos os casos, mas muitos casos é assim. Por exemplo, um pedreiro. Um pedreiro que às vezes não tem muito trabalho, etc. Por que não tem muito trabalho? Porque não faz um bom serviço.
alguma orientação no sentido de vai lá ver nas casas que você já fez um trabalho e ver o que eles dizem, onde você devia ter melhorado. Pronto, está feito o conselho. Se ele seguir isso, em pouco tempo, ele vai ser um excelente pedreiro. Porque eles vão dizer, aqui tu errou, aqui ficou uma poça d'água, aqui rachou, aqui não sei o que, tá, eu tenho que melhorar. E sim, tem certas coisas que é simples, outras não são tão simples, precisa mais empenho. Bom, o que resta dessa lição aqui, da lição número 7, o foco deve ser na salvação. E quando foca na salvação, nós precisamos ajudar as pessoas. Quando foca no batismo, daí não precisamos ajudar as pessoas, aí basta assustar a pessoa, enfim, vem, você tem que, nós temos a verdade, você tem que ter a verdade, etc, tal, lá, e vem estudar aqui, porque nós conhecemos a Bíblia, assim por diante, e a pessoa vem e não tem seu problema resolvido, e depois sai de novo. Às vezes até o emprego, às vezes outras coisas, etc e tal, a pessoa não é, por exemplo, um mau estudante, um estudante que, como foi no exemplo anterior, é um estudante que é meia boca, e vai lá pedir o sábado livre, vê se pode, né? Vê se pode, é muita audácia, não é? Pedir o sábado livre, sendo um mau estudante, vamos supor numa universidade, porém, se o sujeito é dos primeiros, se o sujeito é excelente estudante, a universidade vai ver ele com outros olhos. Se é alguém que quer fazer pesquisa, se é alguém que traz um bom conceito para a universidade, se é alguém que traz um bom conceito para o professor, né, que pode contribuir com a ciência, que pode contribuir com o conhecimento, que se esforça, se empenha, obtém resultados. É isso que nós temos que buscar na comunidade, ajudar as pessoas. Oxalá que todos nós possamos mudar de conceito a partir de quem estávamos falando aqui. Santíssimo e poderoso Deus, abençoa-nos e guarda-nos nesses novos propósitos dessa lição prática. Em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém. Olha só que bonito, né? Tchau.